Se você é daquele que, se seu computador não tem um pacote Office instalado, você não sabe o que fazer com ele, ou será que você faz pirataria para conseguir ter um pacote Office instalado no seu computador? Então, se liga nesse vídeo que eu vou te dar uma solução. Olá, queridos inventores do meu Brasil! No vídeo de hoje a gente vai aprender a como usar o pacote Office online. Antes de começarmos de fato a usar a ferramenta, eu queria pedir para você agora, ó, se inscreve no canal, dá o like e comenta lá embaixo assim, ó, hashtag CyberSchool contra a pirataria. Nunca mais você vai instalar pacotes piratas no seu computador. E agora vamos para os benefícios de se usar um pacote online. Primeiro de todos, ele é gratuito, ou seja, você não precisa pagar nada, não existe licença para você usar uma ferramenta de escritório online. Ou seja, esse software de escritório padrão que existe, não precisa você pagar nada por ele. Você consegue ter a mesma ferramenta online e gratuita. Você só precisa fazer uma conta, e a gente está usando o Google Drive como exemplo. Então a gente só precisa fazer uma conta no Google Drive e ele vai disponibilizar para você 15 GB de espaço para você armazenar os seus arquivos. Melhor do que isso, impossível. Bom, o caminhão fala logo agora aí. Que deselegante, né? Totalmente deselegante. Segundo benefício, segurança dos dados. Ou seja, o arquivo ele é armazenado na nuvem, ou seja, ele sai do seu computador, você está criando o arquivo no seu computador, ele é armazenável nos servidores da Google que estão espalhados pelo mundo, e o seu computador, ou seja, o seu computador, seu tablet, seu smartphone, pode acontecer qualquer coisa com ele, ou seja, você pode perder, ser roubado, ele ser danificado, mas você não perde o arquivo, que é o mais importante. Ele vai estar armazenado na internet, que aí esse sistema de segurança é assegurado pela Google. Se eles são bons, bota aí nos comentários se você confia deixar seu arquivo lá com a Google. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Terceiro benefício, você consegue acessar o arquivo em qualquer lugar do mundo. Ou seja, você tem um acesso, ou seja, em qualquer território. Você só precisa de estar conectado na internet. Ou seja, você não precisa estar com o seu computador para acessar o arquivo. Ou seja, com qualquer aparelho, você fez o arquivo em Pernambuco, São Paulo, viajou para Rússia, China, você usou um computador lá e conseguiu acessar a sua conta, você consegue ter o seu arquivo novamente. Seja muito bom isso. Quarto ponto, compartilhamento do arquivo. Você consegue compartilhar o arquivo com outras pessoas e vocês conseguem editar o arquivo simultaneamente. Ou seja, imagine aí você está fazendo um trabalho em grupo com seus amigos na faculdade, da escola, na sua pós-graduação, e aí você precisa compartilhar agora, fazer com que as pessoas usem o mesmo arquivo para que elas consigam editar. Cada um está fazendo um pedaço, ou seja, você acaba evitando fazer versões em que uma pessoa tem uma versão, você tem uma outra versão e depois vocês têm que juntar as versões para ter um arquivo único. Com os arquivos online você consegue já construir a versão única por partes. Vamos falar agora das desvantagens de se ter o pacote Office online. Ou seja, se você mora numa área remota em que é difícil o acesso à internet, ou seja, você vai ter dificuldade de usar esse software, porque, ou seja, tudo é online, ou seja, se você está numa área que não pega internet, você está numa área remota, no meio do canavial e longe de tudo, deixa claro, tá? Eu não estou dizendo que é ruim estar nesse local, mas se você está lá, você sabe o motivo. Então, para esse caso, não é legal você usar softwares online. O melhor é você ter o seu software instalado no seu computador. Mas, tirando essa situação, o online ganha disparadamente em relação
ao offline. Vamos iniciar agora o acesso ao sistema, ou seja, a nossa conta do Google Drive. Previamente você já tem que ter essa conta feita, tá? E aí você vai entrar com seu e-mail e sua senha. Assim que acessa o sistema, ele já mostra nessa primeira linha os arquivos, os últimos arquivos acessados. Você tem a opção de criar pastas. A gente vai criar uma pasta agora para colocar esse arquivo que a gente vai criar. Vou colocar um nome aqui, o nome da pasta sendo arquivo. É igual no seu computador. Você pode sair criando pastas para você organizar os seus arquivos. Vamos acessar a pasta agora e vamos criar agora o arquivo que o Google me dá as opções de criar arquivos de texto, planilha e apresentação. Como nosso foco agora é apresentação, vamos criar, nosso foco agora são arquivos de texto. Vamos colocar um nome para esse arquivo. Vamos colocar aqui texto, que é a gente escolheu um texto aqui que fala sobre a definição de texto. E aí tem os tipos de texto, textos literários. E aí a gente pode ver, fazer a alteração da fonte, colocar o tamanho, alterar o tamanho do texto. Ele vai ter todas as funções básicas de um editor, como o estilo da fonte também. Você consegue alterar o estilo. Podemos ter as formas de destaque como negrito, itálico e sublinhado. Você vê que o itálico ele deixa o texto inclinado, o sublinhado passa um traço e o negrito ele fica mais, as letras ficam mais grossas. A gente pode também alterar a cor e aí ele mostra uma paleta de cores e possibilidades para você escolher a cor do texto. Outra parte também muito importante seria um alinhamento. O alinhamento do texto você pode colocar centralizado, ele sendo alinhado à direita ou alinhado à esquerda, ou justificado, que seria o justificado, ele adequa o texto ao tamanho da linha. Ele tenta ocupar o maior espaço possível. Como o nosso título aí ele é pequeno, ele ficou muito parecido com o alinhado à direita, né, quando justificou. Mas quando a gente colocar no texto agora aqui embaixo, para você trocar qualquer um dos atributos do texto, seja o alinhamento, a cor, o estilo ou o tamanho, você tem que selecionar o texto previamente. Então agora, selecionamos aqui a palavra texto e colocamos em itálico. Colocamos essas duas marcas, esses dois destaques no texto agora. Vamos colocar agora todo o texto em justificado. E vamos para o próximo parágrafo. Trocaremos aqui o tamanho do título, né? Pulei uma linha para dar um destaque maior no título. Vamos colocar também um destaque aqui nessa palavra. E colocar todo o parágrafo justificado. Vamos agora alterar o tamanho desse título. Vamos colocar agora também ele como sublinhado.
justificamos o texto. Vamos agora colocar um destaque aqui com as palavras importantes, como conjunções, preposições, advérbios e pronomes. O próximo título, vou colocar ele na próxima tela, na próxima folha que diga. Vamos alterar o tamanho. Vamos agora usar aqui, ó, nesses tipos de texto, vamos usar agora aqui, ó, uma lista numérica. Vamos ver como ficaria, ó. A lista numérica ele vai numerar, ó, de 1 a 5 os tipos. E a lista numérica ele pode ter opções de listas numéricas. Você pode ter a lista que logo em seguida vem um ponto. Ele pode ter um espaço, ó, ponto e espaço. Ele pode ser por letras. E ele também tem a opção de ter um parêntese. E outra seria os marcadores, que em vez de uma lista numerada, você pode botar marcadores, que os marcadores vão variar o símbolo da marcação, que vai ser quadrado, losango, estrela, seta. São todas as opções que você vai ter nos seus marcadores. Vamos deixar essa marcação de A até B, até a letra E, e vamos colocar todo o texto justificado. Perfeito. Nessa parte de baixo agora, a gente vai fazer uma parte bem importante, que seria a criação de tabelas. A gente vai criar uma tabela com esse texto que está aqui embaixo. E aí, ou seja, a gente está criando agora a tabela, ela com um tamanho com 2 colunas e 6 linhas. Muito importante isso. O corretor ele dá as opções, ó, de quando você digita uma palavra errada, ele vai já dar uma opção de você consertar a palavra, né? E aí as colunas e as linhas da tabela. Outro atributo de uma tabela seria a célula. A célula seria cada quadrado independente desse. E você consegue ter uns atributos próprios da célula. Feito agora, a gente vai trocar a cor. A gente trocou a cor da célula só das a primeira célula de cada coluna. E aí, vamos preencher agora cada célula das linhas abaixo com o texto. Ou seja, o texto narrativo, ele vai ter... O narrativo seria o gênero e a descrição está logo ao lado. A descrição pode ser um romance, novela, crônica, contos de fada, fábula, lendas. Todos seriam formas de texto narrativo. O texto descritivo, o texto dissertativo. A gente está organizando tudo numa tabela para ficar bem organizado. Vocês veem que o texto embaixo ele está meio poluído, você não consegue ver o que é cada coisa. E quando a gente coloca ele numa tabela, você consegue dividir bem a informação. Ou seja, a informação ela fica... a apresentação da informação para o leitor ela é mais nítida. Já quando você faz só o texto, principalmente nesse caso aqui que a gente está fazendo uma classificação, é muito legal usar uma tabela. Olha só como ficou, bem melhor. A gente colocamos, ó, no cabeçalho o gênero e a descrição. E agora vamos só colocar usar essa outra ferramenta aqui, ó, que seria o pincel, onde você consegue, ó, seleciona de quem você quer copiar a formatação
e logo em seguida você clica em quem você quer colar. Se você clicar 2 vezes, você pode fazer várias vezes. Você copia só uma vez e sai colando quantas vezes você quiser. E para retirar, você tem que clicar novamente no pincel. E aí ele tira a função de clicar e copiar a formatação. E agora vamos colocar uma cor em cada linha, ou seja, uma linha sim, uma não, vamos colocar uma cor. Isso é muito usado quando a gente tem uma tabela muito grande, que você geralmente fica com ela impressa na mão e você tem que ficar acompanhando as várias colunas. Para que você não se perca, aí é interessante colocar a tabela com uma cor sim e uma cor não. Aqui vamos dar um destaque aqui numa observação no texto. Colocar aqui em negrito, itálico e sublinhado. Você vê que você pode usar as 3 formas de destaque no texto. Vamos colocar aqui agora o título, né? Aumentar aqui esse título. Vamos colocar um destaque nesse texto aqui, como fosse uma poesia, algo desse tipo. E a gente pode mudar o espaçamento. A gente pode tanto recuar como aumentar o espaçamento de borda do texto. Nesses 2 botões. Olha só como ficou todo o texto agora. Antes estava todo bagunçado e olha como ele ficou agora. A informação ela é bem melhor distribuída quando o texto está bem formatado. Ou seja, você consegue ver cada parágrafo, você sabe o título, ele já diz do que o parágrafo vai se tratar. E aí vamos fazer agora a parte de compartilhamento do arquivo, que agora você pode fazer distribuir esse arquivo para quem você quiser. Pode ser por link ou você colocar o e-mail da pessoa que você quer compartilhar. Interessante essa pessoa também ter uma conta no Google, que aí ela vai conseguir não só visualizar, como editar também. E aí temos as opções para você compartilhar, ou seja, que seria o tipo de acesso que você dá à pessoa. Ele pode ser um leitor, ele pode só comentar, ou seja, ele não vai digitar o mesmo que você, mas ele vai adicionar um comentário, ou ele pode ser editor, que seria igual a você, ou seja, ele pode tirar texto, colocar texto, e aí quando a gente envia, vai um e-mail para a pessoa que você compartilhou, dando acesso ele aos arquivos. E aqui está o nosso arquivo final. Valeu, pessoal, muito obrigado. Tchau. Se você tiver alguma dica, algo que você queira que a gente coloque no nosso segundo vídeo falando sobre o editor de texto online, iremos ainda continuar colocando mais funcionalidades existentes nesse editor e peço que você coloque nos comentários algo que você quer que a gente faça nesse próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.